nos ensina. A Bíblia nos ensina como nós devemos andar, como não pecar. Ele disse que é por isso mesmo. Porque se eu for a ler a Bíblia ali, eu vou achar muitas coisas que eu faço de errado. Eu falei, então tá aí, irmão. Viu que você fica inteligente? Porque se você lê e você sabe que é pecado, você não vai fazer. Então, isso aí, a Bíblia é um manual de instrução, como nós cristãos devemos andar. Então, ali, eu estava falando, Senhor, sobre a palavra do Senhor, para aquelas 3 pessoas ali, irmão. Mas, isso aí foi cedo. Mas à tarde eles retornaram a falar da mesma palavra. E parece que aquilo que eu falei cedo não entrou no coração deles, irmão. Eu preguei, eu falei, mas eu vi que foi tudo em vão. Porque já na tarde ali eles já acharam outras desculpas, colocaram outras palavras ali, né, irmão? Mas eu não me preocupo, irmão, porque o que eu sei sobre a Bíblia, o que eu aprendi sobre as Escrituras Sagradas, eu preguei para eles, né, irmãos? Então, as minhas mãos estão limpas. Eles, como todo mundo, né, irmãos, que escutar uma vez a palavra do Senhor, já não é mais inocente. Ele vai pagar por aquilo que ele fez. Então, nós lemos, né, irmãos, que o povo se esfriou, o povo não aceita a mensagem do Senhor. Muitas das vezes ainda zombam, né, irmãos? Mas vai chegar um dia, irmãos, que essas mesmas pessoas que zombaram da palavra de Deus, que zombaram de nós ser cristãos, que falavam que nós estamos perdendo tempo na igreja, aqueles que não acreditam que Deus possa transformar a vida das pessoas, um dia essas mesmas pessoas não vão chegar, vão ter que engolir a seco, irmãos, e ver através das redes sociais, através do rádio, através da televisão, que desapareceu o povo. Aleluia. Sumiu o povo, simplesmente sumiu. E aí, irmãos, vão lembrar daquilo que vão lembrar desse dia que eu preguei para eles. Vão lembrar daqueles dias que a igreja pregava, que a igreja fazia convite, que a igreja estava aqui, que a igreja pregava. Mas ele não quis aceitar. Não quis aceitar porque muitas das vezes até vinha na igreja, mas dizia que não precisava ter mudança. Porque do jeito que estava bom. Sentia a palavra, escutava a palavra, se arrepiava, chorava. Mas eu quero dizer que arrepiar, chorar não vai salvar ninguém. Língua estranha não vai salvar ninguém, os donos não vai salvar ninguém, irmão. Porque o que salva é uma vida, um compromisso com Deus. Levar uma vida como o Senhor nos manda levar. Isso sim ele vai salvar, irmão. Porque o crente é chamado para servir o Senhor e aguardar a vinda do Senhor. Aleluia. Então, hoje, irmãos, quando eu vejo nas notícias, que em tal país lá houve terremoto, quando eu vejo, irmãos, nas notícias sobre guerras, que um país está querendo guerrear outro, eu não me espanto, irmão, porque isso aqui está na Bíblia. Porque no livro de Marcos, no capítulo 13, o verso 6, ele vai falar, irmãos, ele vai falar, ninguém sabe no dia que o Senhor vai vir, mas ele nos deixou os sinais que iam acontecer, irmãos. E eu olhando para a minha Bíblia, eu posso ver os sinais, irmãos, eu posso ver que o tempo está se findando. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Ali no livro de Marcos, no capítulo 13, no verso 6, vai dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra, de rumor de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantar nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome. Isto será o princípio das dores. Então, né, meus irmãos, nós podemos ver aqui os sinais que o Senhor Jesus nos ensinou, né?
espanto. Quando eu vejo tudo isso acontecer, eu sei que a vinda do Senhor está próxima, que nós não podemos mais perder tempo, irmãos. Nós não podemos mais, nós devemos, sempre que tiver uma oportunidade, pregar, falar do amor de Jesus, falar que Jesus cura, que Jesus transforma e que Ele está voltando. Glória a Deus. O mundo está se findando, irmãos. Tudo está se acabando. Muitas das vezes nos preocupamos com tanta coisa. Muitas vezes a correria do dia a dia, nos preocupamos com tanta coisa, esquecemos, irmão, até mesmo de orar. Muitos também, irmão, por qualquer coisinha estão abandonando o caminho da fé. Porque nos dias que vivemos é uma geração fracassada, irmãos. Olhou de atravessado dentro da igreja para sair da igreja, porque o irmão olhou atravessado. Fez qualquer coisinha, muitas vezes esquecendo, irmãos, do risco que é você deixar os caminhos de Deus por pouca coisa. Por pouca coisa deixar os caminhos do Senhor, porque o inimigo lá fora desvia a atenção, porque o inimigo leva para outro caminho. E quantas pessoas, né, irmão, ficam nessa, eu vou, não vou, aceito, não aceito. Muitos dizem, não, amanhã eu aceito, mas quantos aqui têm certeza que amanhã vão levantar, que vão abrir os olhos? Quantos aqui têm a certeza? Muitas dessas pessoas já foram dizendo amanhã eu me afirmo, amanhã eu aceito, porque aqui se eu aceitar agora, eu vou ter que levar certinho, e do jeito que tá bom. Quantas dessas pessoas que falavam assim, que hoje já não estão no nosso meio? E o Senhor Jesus, Ele nos alerta, irmão, do perigo. E Ele vai dizer também da importância do inferno. Ele vai dizer que se a tua mão faz você pecar, arranca fora, corta. Porque é melhor que você entre sem um membro do teu corpo no céu, do que entrar do corpo inteiro no inferno. Então, seu pecado nos faz, seus pecados nos faz nós estar indo para o caminho que não seja o Senhor Jesus. É melhor que nós se convertamos, irmãos. Muitas das vezes, se for preciso, pedir para o Senhor que nos quer, faz de nós um vaso novo, irmãos. Muitas das vezes precisamos parar e ver, irmãos, fazer um check-up na nossa vida, ver o que está errado, o que está certo. Aleluia. Nos dias que estamos vivendo, irmãos, é o fim dos tempos, porque a frieza já tomou conta das igrejas. Eu não digo, irmãos, porque eu fui de outros ministérios, eu saí de outras igrejas, então eu sei do que eu estou falando. A frieza tomou conta, irmão, das igrejas. Muitos fazem até barulho, né, irmãos? Mas na emoção, confundindo a emoção com unção. E é só no momentâneo, né, irmãos? Outro dia está lá aborrecido, outro dia não sabe o que faz, com pensamento maligno. É só na hora da emoção, né, irmãos? Confundido. Pior, muitas pessoas fazendo da igreja quase que igual nas danceterias. Esses dias eu e minha esposa estavam vendo ali a filha de um pastor abrindo um salão ali e os crentes iam ali e Deus me perdoe aquilo. Então, né, irmãos, estão perdendo o temor, estão andando pelo caminho errado, né, irmãos? Muitas das vezes o inimigo lá fora, eu nem preciso fazer nada da igreja, porque ele está vendo que a igreja está se acabando sozinha. E nós estamos parados, irmãos. E muitos estão dormindo, muitos estão parados, aceitando que do jeito que está bom. Mas o Senhor Jesus, Ele está voltando, né, irmãos? E não vai subir se estiver com as vestes manchadas. Não vai subir, né, irmãos? Enquanto não tiver um acerto com Deus, enquanto não colocar em ordem a casa, porque a palavra diz, né, irmãos, que no fim do tempo vão aparecer falsos profetas. E o que mais nós vemos hoje é falsos profetas por aí, irmãos.
ficou. Nesse dia vai ser terrível para aqueles filhos desobedientes, aqueles que não obedecem a sua mãe, não obedecem ao pai. Nesse dia vai ser terrível, porque muitos vão ter que prestar conta. Aí alguém vai dizer, ué, você não estava na igreja, mas por que você ficou? Porque estava com a casa desarrumada. Muitos pastores que a gente vê por aí vão ter que dar conta das suas ovelhas, né? Vão ter que dar conta daqueles irmãos que estavam dentro da igreja e ele ficou. Aleluia. Vai ser um tempo terrível, né, irmãos? E o pouco que eu estudei, irmãos, eu creio que os irmãos entendem mais do que eu. Mas eu sempre que posso estou estudando, né, irmãos, sobre essa palavra, né? E aí virá a tribulação, né, irmãos? A Bíblia vai dizer de coisas, né, irmãos, que coisas terríveis que vão acontecer nesse dia. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele já dizia aos Tessalonicenses, irmãos, no capítulo de número 4, verso 16, ele já falava, irmãos, nós os que ficarmos. Então ele já contava, né, irmãos, que Jesus ia aparecer, que o Senhor ia voltar já naquele tempo. Então ele dizia, no capítulo número 4, no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas alturas, nas nuvens. Encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns os outros com essas palavras. Então nós podemos ver aqui, né, irmãos, o apóstolo Paulo já se preocupava, já nesse tempo, pensando, já esperando nesse tempo a volta do Senhor. Então ele ensinava, ele dizia como se andar. Né, meus irmãos? Então, devemos estar preparados, porque se ficarmos, irmãos, 7 anos de tribulação, esses 7 anos, sendo 3 anos e meio de uma falsa paz, eu acredito que nesse tempo o anticristo vai levar e conseguir enganar muito das pessoas, né, irmãos? Porque a Bíblia fala que, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Então eu penso comigo e acho que ele vai enganar muitas pessoas, né, irmãos? Sendo esses 3 anos e meio de paz, e já vendo que o tempo está se findando nesses outros 3 anos e meio, aí ele vai mostrar as garras, né, irmãos? Então vai ser muito triste. A Bíblia vai relatar no livro de Mateus ainda que vai ser uma aflição tal que nunca houve, né, irmãos? Então que nós possamos, meus irmãos, guardar essa palavra no nosso coração e seguir a Jesus da melhor maneira possível, né, meus irmãos? Fazer
faz lembrar, irmãos. Quero contar esse testemunho aqui. Do ano passado que aconteceu com meu irmão. Ele estava nascendo. O filho deles ia nascer. Tal dia, nós tudo alegre, né, irmãos? Era a vinda do meu sobrinho. Era o primeiro menino, né? E nós esperávamos, a minha família esperava, ficou ansioso, porque nós temos 2 sobrinhos no caso, e esse era o primeiro sobrinho, né, irmão? Nós esperávamos ansioso para a vida dele, né, irmão? Nós estava quase pronto para nascer. E numa noite eu estava dormindo, o Senhor me deu um sonho, uma visão, em que eu levantei apavorado. O Senhor me mostrava a minha família numa sala, irmão, e um caixão no meio, dentre nós. Mas só a família minha estava ali, irmãos, não via mais ninguém. E eu fiquei pensando, naquela noite eu acordei apavorado, né? Apavorado, pensando comigo, né? O que será? Um sonho tão real, né, irmãos? E meu sobrinho, nesse tempo, ele já tinha nascido, irmãos. Só que ele nasceu, nós esperávamos ele em casa, né, irmãos? Esperávamos visitar ele, pegar ele no colo, tudo, mas não pudemos, porque ele já nasceu com um problema e foi mandado direto para Joinville, para Mafra, Joinville. E o meu irmão, ele dizia que ele estava um pouco doente, mas ele, para não entristecer, para não colocar preocupações para a nossa família, ele dizia que ele estava bem, que tudo ia dar certo, que era só uma doença ali, que eles iam curar, iam resolver, iam correr atrás da medicina ali, que tudo ia dar certo. E quando nós estávamos ali, irmão, limpando um salão ali para nós fazer uma vigília, ainda era de outro ministério, nós fazendo essa limpeza ali, sentemos ali, juntamente com os irmãos ali. E eu lembrei desse sonho, eu lembrei dessa visão, eu contei para eles. Eu falei, ó, eu sonhei assim, assim, assim. Até o irmão falou para mim, não, isso aí pode ser que seja morte espiritual, irmão. Pode ser que seja isso, mas eu já fiquei assim, né, irmãos? E o meu irmão, até ele estava ali, o pai, no caso dessa criança, ele estava ali. Os tempos foram passando, irmãos. E nós sempre perguntávamos como é que estava ele, né? Ele se chamava Zaqueu. Nós sempre perguntávamos dele, né, irmãos? E ele dizia, não, ele está bem. Até que um dia toca no celular, né? E era ele falando, avisa o pai e a mãe que o Zaqueuzinho acabou de falecer. Morreu nos braços dele. A criança que nós sempre, que nós estávamos esperando, que nós queríamos pegar ele no colo ali, né? Estava com aquela alegria. Agora nosso mundo caiu, irmão, ao receber essa notícia. E a primeira pessoa que ele mandou foi para mim, irmão. Eu tive que chegar nos meus pais e dizer que ele tinha falecido, irmãos. Não foi fácil para ninguém. E meu aniversário foi no dia 20 de maio. No dia 23 de maio ele veio a falecer. Então no outro dia, né, irmãos, fizemos o velório. Só nós da família, porque era tempo da Covid, né? Não podia ficar ninguém, não podia ter tumulto. Então ali só estava nós da família, irmãos. E aconteceu aquilo que o Senhor já tinha me mostrado. Só
nós, a família ali, no domingo, fazendo o velório dele. Daí fomos lá e enterramos ele lá, né, meus irmãos? E eu vim para casa e à noite eles não cancelaram o culto. Na noite ele foi lá, recebeu a oportunidade para pregar e ele pregou. Mesmo com aquela tristeza, irmãos, com aquela dor do luto, ele foi lá e pregou. E ele nunca se desviou, nunca parou no caminho. É uma pessoa que eu tiro como exemplo para mim. Ele nunca parou, mesmo com a perda do filho dele ali, né, irmãos? Ele nunca parou. Eu naquele dia, naquela noite, eu nem fui no culto, porque a pastora estava lá. E ele foi lá mesmo. Foi um culto só de choro e de dor, porque ele pregou naquele culto. Então eu vejo a importância da pessoa estar no caminho do Senhor, né, irmãos? Estar firme no caminho do Senhor, né? Talvez se fosse qualquer um outro, né, irmão, já tinha abandonado tudo ali. Porque ele orava, ele pedia a cura da criança. Mas só que ele entregou nas mãos do Senhor, né? E se o Senhor quiser assim, quem somos nós, né, para contrariar? E até hoje ele está firme, irmãos. Então aí eu consigo ver a importância de nós estarmos firmes no caminho do Senhor. Esperar a volta do Senhor Jesus, né? Mesmo nas tempestades, né? Mesmo nos tempos ruins. A importância de nós estar firmado na rocha. Não por qualquer coisa sair, né, irmãos? E parar com tudo, né, irmãos? Mas permanecer, venha o que vier, permanecer nos caminhos. Eu tiro como exemplo para mim, para a minha vida. E sempre quando eu estou meio fraco, eu penso nessas coisas que aconteceram, né, irmãos? Não podemos parar, irmãos. Jesus está voltando, temos que pregar, temos que levar o Evangelho e pregar, irmãos, pregar a verdade, né? Muitos vão querer parar, se nós for sair por aí pregando a verdade. Eu tenho certeza absoluta que muitos vão querer te parar. Assim como vão querer me parar, mas eu jamais vou parar de pregar a verdade. Eu vou pregar aquilo que Deus manda e não aquilo que as pessoas querem escutar. Se Deus me tirou do lamaçal do pecado para vir pregar aqui, eu vou pregar o que Deus mandar, irmãos. Glória a Deus. Não sei como grandes pregadores por aí que se acovardaram, já não pregam mais a verdade. Aleluia. Deus. Então, pregar aquilo que o Senhor mandar, irmãos. Aleluia. Deus não me tirou do vício, das drogas. Deus não permitiu que eu me viciasse na droga para usar o culto e pregar coisas que o ser humano quer escutar. Deus não fez um milagre na minha vida tão grande de eu capotar um carro 140 para vir aqui e falar o que as pessoas querem escutar. Aleluia. Deus não me salvou, irmãos, de briga de gangue que muitas vezes eu enfrentava, para vir aqui e falar o que o ser humano quer escutar. Sou muito testemunho da minha vida, irmãos. Deus não me livrou aquela vez da polícia ter atirado, muitas vezes porque eu enfrentava até a polícia, para que hoje eu estivesse aqui falando coisas que não edificam a igreja. Então eu penso no milagre que Deus fez na minha vida, irmãos. E se Deus me tirou do lamaçal do pecado, para me trazer aqui para pregar a palavra, eu vou pregar aquilo que o Senhor mandar, irmãos. E que assim seja com todos nós, né, irmãos? Não nos acordamos. Eu sei que aqui tem um povo que gosta da verdade, que prega a verdade. Eu dou graças a Deus de estar nesse ministério, que gosta da verdade. Porque eu também gosto da verdade, irmãos. Então que nós possamos ficar com essa palavra, com essa mensagem, e não parar por nada, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero mais ir além, as minhas palavras são essas, irmãos. Então que nós permanecemos firmes, olhando só